Olá, eu sou João Oliveira Santos, sou advogado e no dia a dia reparo que a grande maioria das pessoas não tem uma noção por quais fases passa obrigatoriamente um processo de crime. Assim sendo, o vídeo de hoje será um pouco mais longo que o habitual e será para isso mesmo, para elucidar o que acontece geralmente desde que se apresenta uma queixa até que alguém é eventualmente preso. Ora, a primeira fase é a fase da notícia do crime, ou seja, a forma como o Ministério Público adquire conhecimento do crime. Esta pode ter lugar por conhecimento próprio, por intermédio dos órgãos de polícia criminal ou mediante a denúncia ou queixa. De seguida, é aberto o inquérito. O inquérito é o nome dado à investigação propriamente dita e é sempre dirigido pelo Ministério Público. O inquérito diz por isso respeito ao conjunto de diligências que tem como objetivo investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a sua responsabilidade, descobrir e recolher provas da prática de determinado crime e de quem foi o seu autor. É geralmente nesta fase que os suspeitos poderão ser constituídos arguidos e ser-lhes aplicadas as mais adequadas medidas de coação. Ora, no final de tudo isto, acontece o encerramento do inquérito. E nesta fase acontece sempre uma de duas coisas: o arquivamento ou a acusação. O inquérito é sempre arquivado quando se tiver recolhido prova bastante de não ter ocorrido um crime, de o suspeito ou arguido não ter praticado o crime a qualquer título ou ser legalmente inadmissível o procedimento. O inquérito é arquivado de igual forma se não tiver sido possível ao Ministério Público obter indícios suficientes da verificação de crime ou de quem foram os seus agentes. Por contrário, o inquérito pode ser encerrado com a acusação. E a acusação é deduzida sempre que durante o inquérito tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado crime, de quem foi o seu agente e que desses indícios possa resultar uma possibilidade razoável de vir a ser aplicada em julgamento, por força desses indícios, uma pena ou uma medida de segurança. De seguida, o próximo passo que poderá existir ou não é a fase de instrução. E eu disse ou não porquê? Porque a instrução é uma fase facultativa. Significa isto que não se verifica em todos os processos, precisamente por não ser obrigatória e depender da vontade dos intervenientes processuais, ou seja, das pessoas visadas ali no processo. Em termos simples, a instrução é um pré-julgamento que tem como objetivo máximo a comprovação judicial da decisão de deduzir a acusação ou de arquivar o inquérito, ou seja, é a reapreciação da acusação. Se o juiz de instrução entender que deve prosseguir-se com a acusação, profere um despacho de pronúncia. Por contrário, se o juiz de instrução entender que o arguido não deve ser acusado, profere despacho de não pronúncia. Ora, havendo então acusação ou despacho de pronúncia, a fase seguinte é a fase de julgamento. É nesta fase que se vai produzir toda a prova e que a acusação do Ministério Público e, se assistir, do assistente, tentarão provar que o arguido cometeu o crime de que vem acusado. Por outro lado, é aqui que o arguido deve produzir toda a prova que mostra ao tribunal que a acusação não tem cabimento, uma vez que ele não é o agente do crime que vier acusado, ou pelo menos nos termos em que vier acusado. O juiz ou os juízes de julgamento são sempre diferentes do juiz de instrução, e por esse facto, e pelo menos em teoria, não há risco de o julgamento estar previamente contagiado pelo espírito de culpa presente no despacho de pronúncia. No final da fase de julgamento, como bem se entenderá, segue-se a sentença. A sentença, ou o acórdão no caso de ser um tribunal coletivo, é o resultado do julgamento. A sentença será absolutória, ou seja, não condenará se a acusação não conseguir ter provado que aquela conduta de que o arguido for acusado foi praticada por aquele arguido, e por contrário, se a acusação for bem-sucedida e por isso houver uma sentença condenatória, com uma pena que o tribunal considera adequada, o arguido vai efetivamente ser condenado. Após a sentença, poderá haver a fase de recurso. Salvo as situações em que a lei não permite, todas as decisões judiciais, incluindo as sentenças ou acórdãos finais, são possíveis de recorrer. Assim sendo, no prazo legal, pode ser interposto recurso para o Tribunal hierarquicamente superior, indicando os concretos pontos em que o Tribunal recorrido errou na decisão recorrida e requerendo outra em sentido contrário, em sentido diverso. No final de tudo isto, haverá o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é o termo utilizado quando uma decisão já não é possível de ter outro recurso e, portanto, se tornou definitiva. Salvo quando os recursos têm efeitos meramente devolutivos,
É apenas com o trânsito em julgado das decisões, ou seja, neste momento, que as sentenças e os acórdãos se colocam em prática e nos termos decididos pelo Tribunal. Ou seja, será apenas neste momento que quem tiver sido condenado a uma pena de prisão ou a qualquer outra terá de cumprir realmente. E é por causa de todo este processo, de todo este procedimento que é longo, que é extenso e que muitas vezes demora alguns meses ou anos, que os processos precisamente se arrastam muito tempo nos tribunais. Desde que há a notícia do crime até que há uma eventual condenação e um cumprimento de uma pena.